Olá futuros Meijins, sejam bem-vindos ao canal Recanto do Shogi. Hoje vamos conhecer o jogador profissional de Shogi, Sota Fuji. Mas antes, deixe seu curtir pois isto ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas e disseminar o Shogi ainda mais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e todas as notificações. Isto garante que você não perca nenhuma novidade e fique por dentro de todas as informações sobre o Shogi. Sota Fuji, Fuji Sota, nascido em 19 de julho de 2002 em Seto, Aichi, é um jogador profissional de Shogi japonês com 9º Dan. Ele é o atual detentor dos títulos Kisei e Oi. Ele é a pessoa mais jovem a receber o status profissional pela Associação Japonesa de Shogi e um dos apenas 5 jogadores a se tornar profissional enquanto ainda era estudante do ensino médio. Desde que se tornou um profissional, Fuji quebrou vários recordes de Shogi profissional, incluindo ser o jogador mais jovem a ganhar um torneio de Shogi profissional, o jogador mais jovem a lutar por um título importante, o jogador mais jovem a ganhar um título importante e o jogador mais jovem a ser um titular de título de 2 coroas. Ele também venceu seus primeiros 29 jogos como profissional, estabelecendo um novo recorde de maioria dos jogos consecutivos vencidos. Juventude. Fuji nasceu em Seto, Aichi, em 19 de julho de 2002. Sua mãe era dona de casa e seu pai era funcionário da empresa. Ele aprendeu Shogi aos 5 anos depois de receber um Shogi da sua avó e começou a jogar com seu avô. Eventualmente, ele se tornou muito forte para seu avô, então ele começou a ter aulas formais em uma escola de Shogi do bairro. Como um aluno da primeira série do ensino fundamental, ele começou a jogar contra alunos do ensino fundamental e médio para testar suas habilidades. O foco intenso de Fuji surpreendeu sua mãe e seu espírito competitivo muitas vezes levou a ataques de choro quando ele perdia. Como aluno da segunda série, ele teve a oportunidade de jogar uma partida contra o profissional de Shogi Koji Tanigawa como parte de uma exibição simultânea em um evento de Shogi em Nagoya. Devido às limitações de tempo, Tanigawa ofereceu um empate a Fuji, embora Fuji estivesse em uma posição perdedora. Chateado com a oferta, Fuji virou o tabuleiro e as peças, e então começou a chorar até que sua mãe veio tirá-lo do tabuleiro. Fuji tinha 7 anos quando conheceu seu futuro mentor Shogi profissional Masataka Sugimoto 7º Dan pela primeira vez. Sugimoto ficou surpreso com a perspectiva maravilhosa e perspicácia que Fuji mostrou em uma idade tão jovem e diz que ele é a personificação do espírito de luta, que pega a frustração da derrota e a direciona para a próxima partida. Shogi Aprendiz Profissional. Fuji entrou oficialmente na escola de aprendiz profissional de Shogi como um garoto de 10 anos sob o patrocínio de Sugimoto com a classificação de 6º Kyu em setembro de 2012. Ele se tornou a pessoa mais jovem a ser promovida a 3º Dan em outubro de 2015 na idade de 13 anos 2 meses. Fuji competiu na 59ª Liga 3º Dan com outros aprendizes classificados 3º Dan de abril a setembro de 2017 e terminou em primeiro lugar com um recorde de 13-5 para ganhar a promoção ao posto de 4º Dan profissional. Ele foi apenas o 8º jogador de 3º Dan a ser promovido ao status profissional após apenas uma temporada na Liga de 3º Dan desde 1987. A promoção de Fuji ao status profissional pleno pela JSA tornou-se oficial em 1º de outubro de 2017. Shogi Profissional. O jogo de estreia de Fuji como profissional foi em 24 de dezembro de 2016, e ele derrotou Hifumi Kato, de 76 anos. Kato era na época o mais velho profissional de Shogi ativo, e a diferença de idade de 62 anos e 6 meses entre os dois jogadores quebrou o recorde anterior de 58 anos e 7 meses estabelecido em 1986 quando Ishiharu Habu, de 15 anos, jogou 74 anos, ou de Seiki Kobori. Em 4 de abril de 2017, Fuji derrotou Hiroshi Kobayashi para ganhar seu 11º jogo consecutivo desde que se tornou profissional e quebrar o recorde anterior de 10 detido conjuntamente por Yoshiyuki Matsumoto e Masakazu Kondo. Fuji venceu seu 13º jogo consecutivo ao derrotar Shota Shida na primeira rodada do 67º torneio NHKTV Shogi em 17 de abril de 2017.
O resultado do jogo foi postado no mesmo dia no site oficial da Associação Japonesa de Shogi, até embora o jogo não tenha sido transmitido na NHK até 14 de maio de 2017. Isso é algo bastante incomum porque os jogos dos torneios da NHK são pré-gravados e os resultados dos jogos não são divulgados até que o jogo seja realmente transmitido. Fuji se tornou o profissional mais rápido a alcançar 50 vitórias em jogos oficiais em 21 de novembro de 2017, quando derrotou Shingo Fuji. Fuji alcançou sua 50ª vitória em seu 56º jogo oficial em apenas 10 meses e 29 dias desde sua estreia profissional, superando o recorde anterior de Habu, que venceu seu 50º jogo em seu 66º jogo e demorou 1 ano e 2 meses. O primeiro jogo oficial de Fuji contra o atual detentor do título principal aconteceu em 14 de janeiro de 2018, quando ele derrotou Meijin Amariko Sato nas quartas de final do 11º Azari Cup Open. Em 1º de fevereiro de 2018, Fuji derrotou Hirotaka Kajiura em um jogo Meijin Classe C2 para melhorar seu recorde da liga para 9 vitórias e nenhuma derrota e garantir sua promoção para Meijin Classe C1 em abril de 2018. A promoção de Fuji para a classe C1 também significou sua promoção para a classificação de 5º Dan, tornando o primeiro aluno do ensino médio a receber a classificação. Fuji se tornou o jogador mais jovem a vencer um torneio profissional de Shogi em 17 de fevereiro de 2018, quando derrotou Akihito Hirose na final do 11º Azari Cup Open. Fuji avançou para a final ao derrotar o atual detentor do título de Ryu Ikizei, Yoshiharu Habu, nas semifinais realizadas no mesmo dia. A vitória de Fuji aos 15 anos e 6 meses quebrou o recorde anterior de 15 anos e 10 meses estabelecido por Ifumi Kato em 1955. A vitória de Fuji também significou a promoção automática ao posto de 6 Dan, tornando-o assim o jogador mais jovem a ser premiado tal classificação ao quebrar o recorde anterior, também detido por Kato, de 16 anos e 3 meses. Em 15 de março de 2018, Fuji derrotou Tatsuya Samaedo para terminar o jogo de classe 2 invicto com 10 vitórias e nenhuma derrota. Fuji se tornou o primeiro jogador em 6 anos a terminar o jogo de classe 2 invicto. A vitória foi a 15ª consecutiva de Fuji, o que o tornou o detentor das 2 sequências de vitórias consecutivas mais longas na temporada de Shogi de 2017. A vitória de Fuji também foi sua 60ª vitória geral em um único ano, o que o tornou não apenas o 4º jogador a alcançar 60 vitórias, mas também o jogador mais jovem a fazê-lo. Em 28 de março de 2018, Fuji jogou sua última partida como um estudante do colégio e da temporada de Shogi de 2017, quando enfrentou Keita Inoue em um jogo da terceira rodada preliminar para o 68º torneio Osho. O jogo foi transmitido ao vivo pelo canal Igo e Shogi como parte de seu serviço, Shogi Premium. Inoue venceu o jogo em 137 movimentos, tornando-se o primeiro jogador com 50 anos ou mais a derrotar Fuji em um jogo oficial. A vitória de Inoue também impediu a sequência de 16 vitórias consecutivas de Fuji. 26. A sequência de vitórias de Fuji começou após uma derrota para Takahiro Arashi em 6 de janeiro de 2018, e incluiu vitórias sobre o atual detentor do título de Meijin, Sato, o atual detentor do título de Ryu, Habu, o ex-detentor do título de Osho Hirose, o ex-detentor do título de Ryu, Tetsuro Todani, bem como seu primeiro jogo oficial contra seu mentor Sugimoto. Fuji se tornou o jogador mais jovem a ser promovido a 7º Dan quando derrotou Kohei Funai em 18 de maio de 2018. A vitória de Fuji no jogo do campeonato para Ryu Classe 5 significou que ele alcançou a promoção de classe Ryu por 2 anos consecutivos, satisfazendo assim a promoção critérios para 7º Dan. O recorde de Fuji de alcançar 7º Dan aos 15 anos e 9 meses quebrou o recorde anterior de 17 anos e 3 meses estabelecido por Hifumi Kato em 1957. Em outubro de 2018, Fuji ganhou seu segundo campeonato de Shogi ao derrotar o aprendiz profissional Wakamu Deguchi 3, Dan 2-0 para ganhar o 49º torneio Shinjin. A vitória de Fuji fez dele o jogador mais jovem a vencer o torneio aos 16 anos e 2 meses, quebrando o recorde de 31 anos de 17 anos e 0 meses estabelecido por Toshiyuki Moriushi em 1987.
Fuji aos 16 anos se tornou o jogador mais jovem a vencer 100 jogos oficiais como profissional em 12 de dezembro de 2018. A vitória de Fuji também o tornou o mais rápido, 2 anos e 2 meses desde que se tornou profissional, a alcançar tal resultado, e sua porcentagem de vitórias de 0,847, 100 vitórias e 18 derrotas, também é o valor mais alto de qualquer jogador que já tenha vencido 100 jogos. Em 8 de janeiro de 2019, Fuji derrotou Eisako Tomioka no jogo da Liga Meijin Classe C1. A vitória foi a 18ª vitória consecutiva de Fuji na Meijin League desde sua estreia como shogi profissional, que empatou o recorde estabelecido por Makoto Nakahara 52 anos antes. Fuji, no entanto, foi derrotado por Seiya Kondo em seu próximo jogo da Liga em 5 de fevereiro de 2019, para encerrar a sequência de vitórias. Em fevereiro de 2019, Fuji defendeu com sucesso o título da Asahi Cup ao derrotar o detentor do título Kyo Akira Watanabe para vencer o 12º torneio Asahi Cup Open. Em março de 2020, Fuji se tornou o primeiro shogi profissional a atingir uma porcentagem de vitórias de 0,800 ou mais por 3 anos consecutivos, quando derrotou Akira Inaba em um jogo da Liga Desafiante pelo 61º torneio All-Wii. Fuji derrotou Takuya Nagase em 4 de junho de 2020, para ganhar o direito de desafiar Watanabe pelo 91º título Kizei. A vitória de Fuji não só permitiu que ele fosse o desafiante por um título importante pela primeira vez, mas também o tornou a pessoa mais jovem de todos os tempos, com 17 anos, 10 meses e 20 dias, a lutar por um título importante, quebrando o recorde estabelecido 31 anos antes por Nobuyuki Yashiki por 4 dias. Na luta pelo título contra Watanabe, Fuji venceu os 2 primeiros jogos antes de perder o jogo 3. Ele então venceu o jogo 4 para vencer a partida de 3-1 e se tornar, aos 17 anos e 11 meses, o título principal mais jovem titular na história profissional do shogi. Em 20 de agosto de 2020, Fuji ganhou o título Oi de Kazuki Kimura. Fuji derrotou Kimura por 4-0 para ganhar o 61º título de Oi. A vitória de Fuji fez dele a pessoa mais jovem a se tornar um detentor do título de 2 coroas e também a pessoa mais jovem a ser promovida ao posto de 8º Dan. Em outubro de 2020, Fuji derrotou Tetsuro Todani para ganhar o 28º Jingasen. Sua vitória aos 18 anos e 2 meses fez dele o mais jovem a vencer o torneio, quebrando o recorde de 21 anos e 4 meses estabelecido em 2005 por Watanabe. O jogo foi jogado em 15 de outubro de 2020, mas o resultado não foi divulgado até que o jogo foi transmitido em 12 de dezembro de 2020. Em fevereiro de 2021, Fuji venceu o torneio Asahi Cup Open pela 3ª vez ao derrotar Hiroyuki Miura nas finais do 14º Asahi Cup Open. Em 3 de julho de 2021, Fuji defendeu com sucesso o título Kizei no 92º torneio Kizei, derrotando Watanabe por 3-0. Sua defesa de título bem-sucedida fez dele o jogador mais jovem a defender com sucesso um título importante, e também significou que ele satisfez os critérios de promoção para a classificação de nono Dan. A promoção de Fuji para nono Dan aos 18 anos e 11 meses fez dele o jogador mais jovem a ser promovido para nono Dan. 29. Game Série de Vitórias. Depois de derrotar Kato para ganhar seu jogo de estreia, Fuji venceu seus próximos 28 jogos oficiais antes de perder para Yuki Sasaki em 2 de julho de 2017. Suas 29 vitórias consecutivas quebraram o recorde anterior de 28 estabelecido por Hiroshi Kamiya em 1987. A sequência de vitórias de Fuji foi amplamente coberta pela mídia japonesa e também por meios de comunicação estrangeiros. Sua promoção ao status profissional e seu subsequente sucesso foram vistos como uma ajuda para a Associação Japonesa de Shogi se recuperar do escândalo da controvérsia do 29º Ryu. Um escândalo que acabou resultando na renúncia do presidente da JSA em janeiro de 2017, na destituição de vários diretores em fevereiro de 2017 e na perda geral da confiança do público. A sequência de rebatidas de Fuji não apenas ajudou a JSA a se recuperar do escândalo mencionado, mas também proporcionou um impulso econômico. A sequência levou ao aumento das vendas de livros de shogi e outras mercadorias, etc., bem como a um aumento geral da popularidade do shogi em todo o país,
especialmente entre as crianças. Comerciantes locais na cidade natal de Fuji de Seto realizaram vendas comemorativas para homenageá-lo pela sequência e por seu 15º aniversário, e estima-se que quase 7,4 milhões de pessoas assistiram ao webcast ao vivo da vitória recorde de Fuji. Censo, leques de mão dobráveis, assinados por Fuji foram vendidos pela JSA em Tóquio e Osaka em um movimento em comum, já que tal coisa é normalmente reservada apenas para os maiores detentores de títulos. Os fãs, no entanto, esgotaram rapidamente em ambos os locais em menos de uma hora, apesar de haver um limite definido de um fã por pessoa, com as pessoas fazendo fila com antecedência para receber um ingresso numerado para comprar um fã. Alguns dos fãs vendidos posteriormente apareceram em sites de leilão online onde lances de até 15.600 ienes foram observados, apesar do preço de venda original de cerca de 2.300 ienes. Em dezembro de 2017, a JSA estimou que o impacto geral da sequência da Fuji em sua receita de publicidade foi de cerca de 18,5 bilhões de ienes. Tsumi Shoji Solving Competição. Em março de 2018, Fuji venceu a 15ª competição de resolução de Tsumi Shoji, tornando-se assim a única pessoa a vencer a competição por 4 anos consecutivos. Fuji foi o único participante, que incluía jogadores de shogi amadores e profissionais, a terminar com uma pontuação perfeita de 100 pontos. Fuji venceu a competição pela primeira vez em 2015 como um aprendiz de shogi profissional segundo Dan aos 12 anos. Ele foi o único participante a terminar com uma pontuação perfeita para se tornar o mais jovem vencedor da história da competição. Aparências ABEMA TV. Fuji foi destaque em vários programas transmitidos no canal de shogi da JSA da estação de televisão na internet ABEMA TV. Em abril de 2017, Fuji foi apresentado no Sasta Fuji 4D The Blazing 7 Game Match New Generation Story, no qual ele jogou 7 jogos contra os melhores profissionais selecionados pela JSA. Os jogos não eram oficiais, o que significava que os resultados não afetavam seu recorde oficial de vitórias e derrotas, e seus oponentes eram, na ordem, Yasuhiro Masuda, Takuya Nagase, Shintaro Saito, Taishi Nakamura, Koichi Fukaura, Yasumitsu Sato e Yoshiharu Habu. Fuji venceu todos os jogos, exceto o jogo 2 contra Nagase. Vida pessoal. Em outubro de 2017, Fuji anunciou que era sua intenção entrar no ensino médio após se formar no ensino fundamental na primavera de 2018. Fuji disse que considerava seriamente se tornar um shogi profissional em tempo integral, mas declarou: "Eu gostaria de continuar a progredir e a tornar cada experiência positiva." A decisão de Fuji foi amplamente antecipada no Japão e foi vista com bons olhos por outros profissionais de shogi e alguns críticos da educação. A decisão de Fuji de continuar seus estudos é a mesma tomada pelos outros 4 profissionais de shogi que obtiveram status profissional enquanto ainda eram alunos do ensino médio. Em 20 de março de 2018, Fuji se formou na escola secundária inferior afiliada da Universidade de Nagoya, localizada em Nagoya. Em abril de 2018, ele está matriculado como aluno na escola secundária superior afiliada da Universidade de Nagoya. História promoção. A história de promoção da Fuji é a seguinte: setembro de 2012, sexto Kyu. 2016, abril, terceiro Dan. 2016, 1 de outubro, quarto Dan. 1º de fevereiro de 2018, quinto Dan. 2018, 17 de fevereiro, sexto Dan. 18 de maio de 2018, sétimo Dan. 2020, 20 de agosto, oitava Dan. 3 de julho de 2021, nono Dan. Títulos e outros campeonatos. Fuji já participou de 3 lutas pelo título principal e ganhou 3 títulos principais. Ele também ganhou 5 torneios sem título de shogi. Principais títulos: Torneio Anos número de vezes. Kisei de 2020 a 2021 2. Oi 2021. E aí, gostou? Deixe seu comentário, pois isso nos incentiva a continuar a produzir conteúdos de valor. E não se esqueça: compartilhe este vídeo, você faz parte da força divulgadora do shogi, a sua ajuda é muito importante para que o shogi fique cada vez mais conhecido.
E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever-se, ative o sininho e todas as notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades. Até a próxima!